Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Mais uma terça-feira, juntos aqui no programa Implante um Novo Sorriso. Comigo, eu sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião buco-maxilo-facial. E esse programa é um programa que a gente já está no ar há uns 3 anos, viu, gente? Passa o tempo, né? O tempo passa mesmo, que coisa. Eu lembro quando eu vim a primeira vez fazer o programa, eu fui primeiro entrevistado pela Samira, porque era um problema de um paciente que tinha um tumor de face, e depois teve uma repercussão boa, e o programa começou, mas já são 3 anos e quase 4 anos, que coisa, hein? Então, você que me ouve há tanto tempo, tem muita gente que fala, Dr. Paulo, ouça há tanto tempo, muito obrigado mesmo. Esse programa, gente, para quem está ouvindo pela primeira vez, fala um pouquinho sobre implantes dentários, fala um pouquinho sobre articulação temporomandibular, a disfunção da articulação temporomandibular, conhecida como DTM. Articulação temporomandibular é aquela articulaçãozinha que a gente tem na frente do ouvido. Quando a gente abre e fecha a boca, tem uma articulação. 2 ossos se articulam, movimentam. Um osso movimenta e o outro osso é fixo, que é o osso do crânio, o osso temporal. E o osso da mandíbula é o que se... Mandíbula tem os dentinhos de baixo, né? É o que se movimenta. Por isso que chama articulação temporomandibular. E a disfunção disso é a DTM, disfunção temporomandibular. Quando você tem um probleminha, você tem a disfunção. A articulação todo mundo tem. A articulação temporomandibular, todo mundo tem. Quando você tem um probleminha, você tem a disfunção temporomandibular. Então, a gente fala um pouquinho disso. Se você que está ouvindo e você tem dores de cabeça constantes, dor no pescoço, porque tem uma musculatura toda envolvida, né? Para segurar a cabeça. Então, dores no pescoço, dores nas costas, dores lombares, estalos, muita gente tem aquele estalo, tec, 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 dentro do ouvido. E por que dentro do ouvido? Porque tem uma ligação entre a articulação temporomandibular e o ouvido. Um canalzinho ali que chama fissura, é um túnelzinho no osso, chama fissura petrotimpânica. E passa um ligamento e tem uma ligação entre a articulação e o ouvido. Por isso que a gente tem, né, as pessoas que têm problema de ATM, que tem a DTM, tem estalos, tem zumbidos, né? Aquele zumbido chato, e as pessoas chegam lá na IOP, que é a nossa clínica, e falam, doutor Paulo, eu tenho um zumbido horrível no ouvido, eu não aguento mais, esse zumbido tá me deixando louco. E isso tem a ver com articulação, tá bom? Se você tem bruxismo, se você range os dentes, tem dificuldades de abrir a boca, abrir e fechar, né? Tá difícil de abrir a boca e fechar, problemas de articulação. Então a gente fala um pouquinho sobre a articulação temporomandibular e fala um pouco de vocês, o que vocês nos levam lá hoje é na IOP, porque é a nossa nova unidade, onde eu estou na IOP, que é um local, eu fiz um novo centro cirúrgico na IOP, então eu estou, para quem ouve o programa, eu estou hoje na IOP, que é a nossa nova unidade cirúrgica, mas que tem todos os procedimentos também, tá? Então, o programa é um oferecimento da IOP, Implantes Odontológicos Paulista, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Onde fica a rua Pedro de Toledo? Na frente do shopping Santa Cruz. O metrô Santa Cruz, ali é depois da Vila Mariana ali, tem o metrô Vila Mariana e depois tem o metrô Santa Cruz. É coladinho, atravessou o shopping Santa Cruz, onde tem o metrô, já está no nosso prédio, é bem junto, próximo ao shopping e o metrô Santa Cruz, tá? Os telefones da IOP, 5083 2493 5083-2539. Então, gente, quem quiser falar comigo, esses são os telefones que tem que ligar para mim, 5083-2493, 5083-2539, tá bom? Se você quiser ver o meu trabalho, tem um site agora específico, Dr. Paulo Leal, que é o www.iop dr de Dr. pauloleal.com.br. Então, www.iopdr, sem o ponto, hein? drpauloleal.com.br.
Então não se esqueça, para falar comigo é no 5083-2493, 5083-2539, ok? Então lá no IOP a gente tem todo o nosso, é uma unidade nova, mas com tudo que a gente fazia e tinha na outra unidade, é a nossa nova unidade, o centro cirúrgico. Lá a gente tem centro cirúrgico para você que é da terceira idade, que é da melhor idade, que é da idade ideal, pode usar o nome que for. Eu tenho 52 anos, também já estou nessa turma. É um centro cirúrgico a gente faz muito implante, muita cirurgia de enxertos, enfim, mas preparado para isso mesmo, para essa prevenção. Então esse centro cirúrgico é um centro cirúrgico que tem monitor cardíaco, ninguém faz cirurgia sem estar monitorado, lá no IOP. Monitor cardiorrespiratório, tem que ter esse monitor, é um monitor de UTI, aquele que a gente mede todas as suas funções vitais, a gente olha todas as suas funções vitais, batimento cardíaco, pressão, CO2, oxigenação, tem que ter isso, né, gente, porque se a gente vai fazer a cirurgia que for, qualquer uma, né? Uma unha encravada, é interessante a gente ter esse monitoramento para a gente ver quais são as reações do paciente, até mesmo para que a gente possa saber o que fazer na anestesia, mais, menos, qual tipo de anestesia. E aí lá a gente no IOP tem um aparelho que chama Morpheus, é muito bacana, um aparelho muito bacana, que dá anestesia por computador. Então a anestesia entra na quantidade certa, na temperatura certa, no volume certo, e as pessoas têm a sensibilidade 80% a menos do que teria numa aplicação anestésica normal. E com esse centro cirúrgico, a gente pode fazer sedação com anestesista, viu, gente? Não é sedação com gás, nada disso. Com anestesista, porque se existe um centro cirúrgico com tudo, oxigênio, desfibrilador, monitor cardíaco, enfim, se a gente tem essa preparação para pessoas que têm um trauma, e esse trauma eu entendo, são pessoas que há 30 anos atrás, eu tenho 30 anos de formado, mais 5 de faculdade, são 35 anos. Eu entendo as pessoas que têm trauma e que foram tratadas há muitos anos e que falam para mim, doutor Paulo, eu morro de medo porque há 30 anos atrás foi assim, há 25 anos atrás foi assado, e eu entendo, porque há 30 anos atrás era outra odontologia, outra área cirúrgica, outro mundo, né? A gente sempre fala isso, era outro mundo nessa história toda, e na odontologia principalmente. Então, o medo, a paura que tem gente que chega na porta da clínica e já está suando e tremendo. Não é assim, aquilo não é um local de tortura, não. Já foi, viu, gente? Eu reconheço que há 30 anos atrás era um pouco torturante mesmo, porque as anestesias não pegavam, anestesias eram ruins. Não é que não pegava, todo mundo falava, a anestesia não pega em mim. Não pegava em você, não pegava em ninguém, pegava em pouca gente, porque não instalava, né? A palavra é instalar a anestesia. A anestesia, ela tem que ter um bloqueio no nervo. Como é que funciona isso? Mensagens do sistema nervoso central, do cérebro, através de sinapses, mensagens elétricas que vão e voltam. Então, vão e voltam com o estímulo da dor. Se a gente corta que eu digo, interrompe, não corta com tesoura, né? Interrompe esse estímulo, e hoje as anestesias fazem isso, você não tem o estímulo da dor, não tem dor. Antigamente não era bom, antigamente eu reconheço, viu, gente, quando eu estava na faculdade, há 34, 35 anos atrás, eu tinha pena dos meus pacientes, porque era muito ruim, a anestesia era muito ruim, tudo era muito ruim, o material era muito ruim, era tudo muito ruim, mas evoluiu muito, isso eu posso dizer para vocês. Evoluiu demais, essa história evoluiu demais, tá bom? Então, falar um pouquinho da TM, eu vou abrir as linhas telefônicas aqui da rádio, 3016 1764, 3016 1765, tá? Então 3016 1764 e 1765. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, a respeito de articulação temporomandibular, dores na articulação, enxertos ósseos, implantes, enfim, se você quiser falar comigo, você pode ligar, que para mim é um prazer conversar com você, tá? Agora, no fim do ano, lá no IOP, a gente tem
tem um departamento que está trabalhando bastante essa área de estética, viu, gente? Porque agora no fim do ano muita gente quer fazer clareamento, quer melhorar o seu sorriso, enfim, é uma área de estética. Se você quiser, ligue lá também no IOP, e que nós temos lá uma área muito legal preparada para isso, né? Fim de ano tem muita gente que fala, doutor Paulo, eu queria fazer um clareamento, eu queria fazer... Então, tá lá preparado para vocês, tá? Ó, vou dar de novo o telefone lá do IOP, 5083-2493, 5083-2539, tá bom? Gente, vou falar um pouquinho, eu tenho por hábito falar para vocês o que acontece na clínica, no IOP, de uma semana para outra semana, tá? Então, o que aconteceu de terça-feira passada para essa terça-feira, o que aconteceu em relação aos pacientes, o que os pacientes nos trazem, tá? Porque o que acontece é uma coisa recorrente, isso sempre acontece. Há 30 anos que eu ouço histórias e histórias e histórias, e as histórias são muito parecidas. Então, isso pode ter pode ter uma ligação com a sua história, se você tiver isso, né? Se você tiver esse processo de vida. Essa semana foi uma semana de muita... Assim, gente, foi uma semana das pessoas chegarem muito pesadas mesmo, chegarem com um peso nas costas, porque pela história da prótese total, que é a tal da dentadura. Quem ouve o programa, há 4 anos que eu falo, eu odeio o termo dentadura, é feio, pejorativo, não é legal. Então, muita gente chegou lá no IOP com a prótese total, e essa prótese total... gente, as histórias são recorrentes, viu? Quem ouve o programa, eu já falei isso várias vezes, mas é que toda semana, ou tem semanas que é mais, tem semanas que é menos, mas isso acontece sempre, sempre, sempre e sempre. As pessoas chegam com a prótese total, com a tal da danada dentadurazinha, e chegam com essa dor, você olha no semblante das pessoas, e as pessoas carregam isso há muito tempo, carregam isso há muitos anos, até o dia que fala, doutor Paulo, agora não tem mais jeito, ela não para na minha boca, e eu tenho um relacionamento social, não está bacana, meu relacionamento amoroso não está interessante, a minha vida funcional da minha boca. O que é a vida funcional da boca? É a mastigação. Sim, a vida funcional da boca é a mastigação, a deglutição, que atrapalha na respiração. A gente tem que pensar que isso é um complexo, não é? Não é uma boca. Não é, chegou lá e falou, minha boca está aqui e eu vou embora e eu volto para pegar minha boca daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a uma semana. Não, a história não é essa, né? Isso é um complexo, tem uma ligação muito íntima com tudo, com a boca. Ela tem assim, uma ligação muito forte com o resto do corpo, muito forte. É importante que se entenda isso. A mastigação alterada causa uma série de problemas. Além dos problemas psicológicos que causa mesmo, as pessoas chegam com essa dor psicológica de ficarem intruídas, ficarem para dentro, né? Intruídas assim, fechadas, porque tem vergonha de falar, tem vergonha de sorrir. A prótese normalmente não está adaptada, a prótese está meio solta. A de baixo da mandíbula onde tem os dentes inferiores, a de baixo não para mesmo, não para na boca, ela dança, ela samba, ela fica dançando na boca, e as pessoas acabam não usando, e se usam, tem que ficar segurando a prótese, e aí segurando a prótese, segurando a dentadura inferior, a prótese total inferior, dentadura é horrível, prótese total inferior, ela se sente sempre constrangida, e aí as pessoas chegam e tentam, e passam esse constrangimento
pedem, a grande maioria, a gente pede desculpa para mim. Doutor Paulo, me desculpe por... O senhor vai ver minha boca e o senhor me desculpe. A grande maioria. E choram. Assim, muita gente chora, escorre lágrimas, eu choro mesmo. Né? Porque fala, olha, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa situação. Eu não consigo, eu já não mastigo, eu já não como, eu como, tomo líquido, como pastoso, porque eu não consigo mastigar. E, independente disso, eu não consigo mais falar com as pessoas. Eu tenho que falar com a mão na boca, eu tenho que eu falo com a cabeça baixada, e aí todo mundo fala, nossa, você é tímido. Não, na verdade, a pessoa não é tímida. Tem gente que é tímida, claro que sim, mas na verdade, a pessoa não é tímida, a pessoa está constrangida e envergonhada. E aí vai passando e vai ficando mais constrangido. Isso vira crônico. Vira crônica. A pessoa acredita que não tem mais. A pessoa acredita nisso. Ela acha que realmente ela ficou uma pessoa que não fala, que não se relaciona bem, que fica no cantinho, e que aí isso vira um peso nas costas dessa pessoa, desse paciente. E isso, eu digo, sempre vou dizer de novo, isso não é uma doença. Doença é uma coisa séria, né? Doença tem que se tratar como doença. Então, se nós temos doenças menos invasivas, menos delicadas, e doenças mais invasivas e mais delicadas, doenças mais complicadas. Isso não é doença. Isso não é doença. Isso é uma etapa, um processo. Resolve-se? Resolve-se. Fácil. Casos mais fáceis, casos mais difíceis. Sempre se resolve. Sempre se resolve. E aí as pessoas falam, mas doutor Paulo, tem muita gente que chega lá e fala, doutor Paulo, eu queria trocar a minha prótese total, a minha dentadura, horrível. Eu queria trocar a minha prótese total. E chega, e na bolsa ou na mochila, sei lá, já tem 4 ou 5 próteses. Aí claro que eu não faço, claro, porque vai fazer o quê? Vai colocar mais uma e depois daqui a um ano vai colocar mais uma, e depois daqui a um ano vai colocar mais uma, e não vai parando na boca? Não tem como, não tem como. E aí vem a história do implante. Não vejam isso como uma propaganda, hein? Não vejam isso como uma propaganda. É uma constatação. O implante, ele, de anos para cá, ele teve uma evolução muito grande. Ele é a resposta a esse problema. Ele é a solução desse problema. E ele pode ser feito de forma mais rápida. O implante não, a cirurgia de implante é sempre feita num dia, da forma que eu falei, com monitoramento, enfim, de uma forma muito segura, com uma prevenção. Realmente, a palavra é prevenção. Vamos prevenir o acidente, não vamos depois falar, ai meu Deus do céu, teve um acidente. Não, vamos prevenir o acidente. Isso, nessa área da saúde, a prevenção é a palavra-chave na história. Assim como vamos prevenir a perda do dente. Então, vamos tratar, vamos cuidar, Lógico que isso é muito melhor é muito melhor. Muito melhor, estou sendo aqui muito claro e franco. É muito melhor você ter o dente do que ter um implante. Mas o implante é a solução para que você que não tem, você que perdeu, você que tem esse problema, e não precisa ser prótese total, não. Tem gente que chega lá com uma prótese de 4 dentes, de 3 dentes, e que a prótese tem gancho, e a prótese gasta o dente da frente, ou não tem o dente, não tem os dentes posteriores, né, de trás, ou de baixo, ou de cima, e não consegue mastigar, e se não tem de um lado, e tem os dentes do outro lado, mastiga só de um lado, e aí vem a história da articulação. A articulação arrebenta. Pensa você só andando com uma perna. Se você só andar com uma perna, essa perna vai forçar muito. Então, na articulação, não é bem esse exemplo, mas eu estou dando um exemplo bem leigo para que a gente entenda que, óbvio, se a gente usar um lado e não usar o outro lado, as articulações vão se gastar de forma diferente. E aí vem a história do zumbido, do estalo, da dor na nuca, da dor nas costas. Por que tem dor na nuca? Vou mudar um pouquinho, mas tem a ver com a história. Por que tem dor na nuca? Se a sua cabeça ela está equilibrada na sua coluna e ela equilibra o seu corpo, equilibra mesmo. Porque se a sua mandíbula, osso de baixo, onde estão os dentes inferiores, estiver desviada,
ou para a esquerda ou para a direita, e pode ter esse desvio por falta de dente, por mastigação. Claro que sim, claro que sim. Se a sua cabeça desvia para um lado, a sua cabeça vai... Se a sua mandíbula, desculpem, desvia para um lado, a sua cabeça vai desviar, vai cair para o outro. Então, vamos fazer esse exercício. Eu sempre faço isso. Faço o exercício, coloca a mandíbula de um lado, mandíbula, osso de baixo, joga ela para a esquerda, sua cabeça vai para a direita. E se a sua cabeça for para a direita, seu ombro do lado direito subiu e a sua coluna entortou. E aí quem segura o osso? Músculo. Se está tudo tortinho, a sua musculatura vai travar, vai apertar. E aí você tem dor na nuca, dor nas costas, dor de cabeça, zumbido, enfim. As ligações são muito íntimas. Óbvio que tem o estresse envolvido, porque você aperta o dente, a musculatura trava, tem consequências, né? Tem sinais e sintomas dessa situação da disfunção temporomandibular. E isso tem a ver com falta de dente, sim. Tem a ver com falta de dente, sim. Com prótese mal adaptada, sim. Com próteses totais que não se usa errado, sim. Se usa errado porque não para na boca, sim. Isso é claro e óbvio. Assim, eu tento passar para vocês uma situação óbvia, né? Tem que ser óbvio isso, tem que ter o porquê disso, tem que ter o porquê da dor na nuca, e aí o porquê que tem problema de articulação, e aí porquê que tem problema na boca, disfunção na boca, de mastigação. Existe uma ligação, sim. E aí, gente, isso causa dores físicas, que aí é a história do músculo, a musculatura, dor de cabeça. Dor no fundo dos olhos tem por causa de articulação? Claro que sim. Os músculos internos, eles têm ligação. Então, um músculo da articulação temporomandibular, esse músculo chama pterigoideu lateral, ele se une aos músculos da base da órbita. Se ele está com a sua força alterada, ele vai alterar um pouquinho a musculatura da base da órbita. E você vai sentir dor no fundo dos olhos. É uma coisa meio louca, né? Não tem um dente atrás, tem dor no fundo dos olhos? Tem. É tudo interligado, não é separado. Não é pecinha de móvel que você vai juntando ou separa. Não é tudo interligado. Nós estamos falando de um complexo, de um corpo humano. Tá? E aí as pessoas chegam realmente com essa dor, tanto física como psicológica. E esse lado psicológico é muito forte, realmente é muito forte. Fica crônico, as pessoas cronificam isso e depois resolve, né? Pode fazer isso de uma forma rápida, como carga imediata, coloca os implantes, coloca a prótese, uma semana está pronto, ou pode fazer isso de uma forma mais lenta. E aí depende de fatores, tá? Vamos dizer assim, fatores. Depende de fatores essa situação. Mas tem que arrumar. Eu estou aqui, a minha função aqui, sempre vou falar de novo. Minha função é cutucar você que está nessa zona de conforto ruim, nessa zona de conforto. É uma zona de conforto, porque amanhã eu vejo, o ano que vem eu vejo, o século que vem eu vejo, a minha encarnação próxima eu vejo isso. Mas é uma zona de conforto ruim. Tá errado. Porque você está sofrendo, você que eu digo que ouve e que se enquadra em toda essa situação. Você está sofrendo, é um sofrimento. Então, independentemente de falar comigo, ou de falar com o sobrinho, falar com o filho que é cirurgião, bucomaxilo ou implantodontista, independente de quem for, se for falar comigo, eu fico muito feliz, fico muito contente, estou lá para essa é minha função de vida, essa é minha vida, enfim, eu estou lá não para vender implante, hein, porque não é comercial, não estou lá para vender implante, não é um balcão. Tem um balcão que, olha, quantos implantes? 6, toma, tá aqui, leva, põe na caixa para viagem, embrulha para presente. Não é isso. A minha função é devolver para você que tem essa série de problemas, devolver a sua vida social, a sua dignidade, a sua função, a sua mastigação, a sua deglutição, a sua respiração. Eu tenho que devolver isso para você. E você, se chega lá, você chega esperando isso. E chega, óbvio, você quer essa parte estética, você quer que fique bonito,
bonito, você quer que os dentes fiquem bacana, que a boca fique legal. É muito satisfatório ver as pessoas, depois que passam pelo processo, a mudança. É muito satisfatório, é muito bacana isso. Porque as pessoas passam pela mudança e ficam, assim, primeiro agradecem muito, eu agradeço também as pessoas que já me agradeceram, mas é uma mudança muito bacana, muito interessante. Eu acho que o meu tempo está acabando. 1 minuto? 1 minuto. Então, gente, vou dar aqui os telefones da IOP, Implantes Odontológicos Paulista. Quem quiser falar comigo, por favor, ligue nesses telefones aqui, senão não vão me encontrar nos telefones, nos outros telefones, tá? 5083 2493 5083-2539. Não se esqueçam o que eu falei, essa parte de estética que a gente está fazendo lá é muito bacana, tá? Essa parte de tratamentos e tratamentos estéticos que a gente está fazendo para o fim do ano é muito bacana. Tem muita gente que quer dar uma melhoradinha para o fim do ano. Ótimo, agora eu fiz um comercial mesmo, estou sendo franco. Comercial, porque essa parte aí eu acho muito legal, essa parte da estética. Não faço, não sou eu que faz, tem um departamento que faz. Eu sou cirurgião só, mas acho muito bacana isso. Então, ó, 5083-2493, 5083-2539, 5083-2493, 5083-2539. Fica na Rua Pedro Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao shopping Santa Cruz. Vai de metrô, que é muito mais fácil chegar de metrô. Acabou? Acabou. Gente, foi uma delícia falar com vocês. Terça-feira que vem eu tô de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau.